Olá, sejam bem-vindos. Essa é uma apresentação para a disciplina de construções de API para inteligência artificial do nosso projeto sobre inteligência aberta. O grupo somos eu, Bonafé, e o colega Oswaldo Américo, nós dois da Receita Federal. A ideia de inteligência aberta, passando rapidamente, ela tem a ver com extrair informações de fontes de dados abertas. Então, redes sociais, buscadores, registros públicos e também incorporar nessa plataforma todo o ciclo de inteligência, que vai do planejamento, a coleta e o processamento, e depois a análise desses dados. E daí esse ciclo se repete. Por uma apresentação mais detalhada sobre o projeto, a gente sugere assistir o vídeo que a gente gravou para a disciplina de engenharia de prompt. Aí a gente fala um pouco mais e mostra até algumas skills que a gente fez para utilizar nesse contexto. Nós temos um repositório no GitHub, ele tem um README aqui, com o nosso manifesto, com também como rodar o sistema, alguns princípios de arquitetura que nós estamos utilizando. E temos também uma página no GitHub Pages, que está hospedado nesse mesmo repositório, né? Uma outra visualização aí dos dados. E aqui a gente tem o diário, onde a gente vai falando tudo o que tem acontecido e o que a gente tem progredido aqui no projeto. Bem, vamos lá, eu vou mostrar antes, rodando aqui o projeto, né? E daí depois eu vou mostrar o código. Então, vou mostrar uma funcionalidade importante aqui para inserção de dados no sistema. O primeiro usuário que roda, ele é colocado como superusuário do sistema para poder acessar aqui a administração do Django, né? E o que a gente vai mostrar hoje é esse visualizador aqui de dados abertos. Ele está vazio porque ainda não tem nada, né? Mas a gente criou uma extensão aqui do Google Chrome para capturar dados da página. Então, eu vou abrir uma página aqui da Wikipédia, por exemplo, aqui sobre o Ártico, né? E vou utilizar aqui a extensão do Google Chrome para mostrar aqui para vocês como alimentar os dados, né? E depois eu vou entrar nas APIs para esse uso. Então, tem que colocar o usuário e senha, você entra com o seu usuário e senha, e você pode já aqui fazer alguma classificação. Então, se você está acessando, por exemplo, o seu site do banco, você pode colocar a informação como restrita ou como confidencial. E aqui ele já até tem alguma restrição para os GLLMs externas, né? Eu vou colocar aqui como público e daí eu clico em capturar e salvar. Então, isso fez uma chamada de API para o sistema e enviou essa página, né, como um MHTML aqui para o sistema. Então, se eu recarregar a página, ela tá aqui agora, né? Isso que a gente está vendo não é um link para a página, é a página que foi salva, o MHTML dela que foi salva num banco de dados de objetos. A gente está usando MinIO. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é offline, né? E então, dentro disso, quando recebe a página, a gente já extrai aqui o texto da página e tem uma parte de extração de dados estruturados, que a gente ainda está trabalhando nessa parte, utilizando aí o CLLM para nos ajudarem a estruturar essa extração. Então, se eu entrar em outra página, vamos pegar da Copa do Mundo. Podemos pegar aqui uma tabela de jogos. Vamos ver se ele consegue fazer uma boa extração. Essa página tá pouca, mas tudo bem. Vamos ver o que ele faz aqui. Vou também colocar como público. Posso até salvar para que de uma próxima vez ele já esteja classificado aqui como público. Capturar e enviar. Então, voltando aqui para o sistema. Agora eu tenho aqui a tabela de jogos. O interessante é que a página fica salva. Então, se em algum momento a gente melhorar o nosso algoritmo para extração de informações, a gente vai, a gente pode rodar mais uma vez e não vai perder essa informação. Conseguiu trazer algum texto e aqui nesse caso ele não conseguiu trazer dados estruturados.
Às vezes ele demora um pouco, que ele usa o Celery para fazer isso, não. Porque nesse caso, realmente, ele não conseguiu trazer dados estruturados. Como eu falei, isso é algo que a gente ainda está mexendo. Bem, o que está rodando por trás dos panos aqui dentro desse processo, né? Então vamos aqui para o Anti-Gravity, dar uma olhada no código. O ponto de entrada aqui é na nossa aplicação, né, do orquestrador. Ele é feito usando Fast API, né? Então ele tem esse endpoint para capturar o MHTML. Basicamente ele pega esse MHTML que foi enviado pela página, né, pela nossa extensão do Google Chrome, faz aqui uma validação com JWT para garantir que o usuário está logado e que é ele mesmo, né? E salva no min.io, em um bucket do min.io, esse MHTML. Uma outra coisa importante que essa chamada faz é uma chamada interna a um outro serviço, né, uma outra API, aí já da aplicação Django do portal, enviando aí não mais o MHTML, mas alguns dados aqui, por exemplo, em que bucket que ele está, qual é o objeto que ele está, mas já no formato de artefato de inteligência. Então, é aqui que os artefatos de inteligência do sistema eles efetivamente são criados, nessa chamada post aqui da API. E a gente tem aqui, para garantir a segurança disso, como é uma chamada interna, a gente utilizou esse interno API token, que é uma variável de ambiente para ser enviado. Se a gente vier aqui no views, então, da nossa aplicação Django, a gente tem essa classe que é o artefato create API view. Então, ela é quem vai efetivamente salvar no banco, né? Ver aqui se a API tá, a chave de API tá correta, né? E salvar esse dado no banco. Então, além de fazer isso, ela também tem uma parte muito importante, aqui onde ela salva no banco, uma parte muito importante são os signals. Então tem um signal configurado aqui do Django, né? Para que depois que salvar o artefato, depois que salvar a classe, né, o modelo nosso de dados aqui do artefato, vai ser disparado uma task, né, do Celery, que é o extract text from MHTML. Então, para que isso possa acontecer de forma assíncrona, né, disparar essa extração de texto. E aqui na task a gente pode ver aqui como que é, né, essa shared task do extract text from MHTML. Não vou entrar em detalhes, isso é inclusive algo que a gente tem trabalhado agora, principalmente na parte, não exatamente da extração do texto, mas principalmente na extração do dado estruturado, né, melhorar essa extração. Aí uma outra parte aqui muito interessante é na hora de visualizar esses dados. Então, além de trazer a lista aqui na tela, né, dos vários artefatos de inteligência que foram criados a partir de páginas, né, na internet, a gente tem essa visualização do MHTML. Então, isso é uma entrada também na API, fica aqui em Views, e aqui a gente tem esse serve MHTML View. Ele tem um decorator aqui para conseguir mostrar ali no frame, né? E ele acessa a página, então, MHTML do min.io, e uma parte interessante que essa API faz, né, essa chamada de API, é traduzir o MHTML, que é a página HTML não sabe mostrar MHTML. Então ele é convertido para HTML, né, aqui em base 64, andando aqui por essa mensagem e criando as partes da mensagem, colocando as imagens, por exemplo, dentro aí como conteúdo dela, né? Então, e daí retornando esse HTML aí como content type text HTML. Dessa forma a gente consegue mostrar ali na nossa visualização. Então tem uma série de outras entradas de API, mas essas duas são um estudo de caso bem interessante, né, que a gente quis mostrar aqui para vocês. Outras partes da API podem ser vistas aqui no painel. Essa aqui é a API do orquestrador, né, a documentação Swagger dela, a API do MCP. Então aqui tem uma série de outras chamadas que aparecem. É isso, a gente tem como próximos passos, então, trazer de outras redes sociais, melhorar esse processo.
e aplicar também essas skills de extração de entidades e salvar no banco de dados de grafos. Muito obrigado e até a próxima.